Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Satanás não vai nos impedir. Ó Senhor Jesus. O fim dele está próximo. Por isso que ele está desesperado, não é? Hoje nós vamos falar como é que vai ser quando o Senhor voltar. Ele está nervoso. Aleluia. Nas próximas semanas nós iremos desfrutar do livro do irmão Miguel, com o título Amar a Vinda do Senhor. E é um livro que fala de um assunto um pouco polêmico, que é a volta do Senhor, os sinais da volta do Senhor. Mas o capítulo 1 desse livro, que é o tema da mensagem de hoje, a intenção do irmão, eu percebi ao ler o capítulo e ao ler a parte dos capítulos posteriores, era preparar para nós o sentimento, mostrar para nós como deve ser o viver daqueles que almejam a vinda do Senhor. Se nós formos estudar a volta do Senhor escatologicamente, quando nós olhamos para os sinais exteriores, nós estamos vivendo um momento que está descrito em Mateus 24, a partir do versículo 3, Nações contra nações, rumores de guerra, o amor de quase todos está se esfriando, a maldade está se multiplicando. Então, irmãos, escatologicamente, os sinais da vinda do Senhor estão muito evidentes. Os irmãos concordam? Amém. Todavia, quando eu olho para o meu viver, quando eu olho para a minha busca do Senhor, para o meu conhecimento do Cristo interior, eu percebo que, embora os sinais exteriores da vinda do Senhor estão tão intensos, parece que eu estou vivendo, às vezes, em alguns momentos da minha vida cristã, alienado a tudo isso. É ou não é? Então, nós ganhamos que nesse primeiro momento, antes de o irmão entrar falando sobre os itens e sobre os pontos da vinda do Senhor, ele quis preparar cada um de nós e nos mostrar o que realmente, irmãos, vai trazer o Senhor de volta. Nós, a igreja, nós somos o acelerador ou o freio da volta do Senhor. Isso precisa ficar muito claro para nós. Muitas coisas que antecederão a volta do Senhor vão acontecer, já estão acontecendo, vão se intensificar. Mas enquanto a igreja não estiver madura, o Senhor não pode voltar. O Senhor é longânimo, Ele é misericordioso, Ele aguarda que cada um de nós cresçamos em vida, o conheçamos mais, para que Ele possa voltar e buscar os vencedores. Irmãos, o Senhor não vai abrir mão de nos fazer reinar. Ele não vai abrir mão de nos tornar vencedores. Enquanto o Senhor olhar para nós e perceber, precisa ser mais trabalhado Cristo nele, Ele vai, embora os sinais, embora até a criação esteja almejando, rogando para a volta do Senhor, mas enquanto eu não crescer em vida, o Senhor não pode voltar. Ó Senhor Jesus, quando eu olho para mim, eu falo assim, Senhor, sendo muito sincero, em muitas vezes, em muitos momentos, eu me pego assim, Senhor, não volta agora. É ou não é, irmãos? Não sei se esse sentimento também é dos irmãos, mas em muitas vezes, eu prefiro que o Senhor tarda um pouco, e o que é pior, não é porque eu me acho ainda tão imaturo, não, é porque eu ainda quero desfrutar de coisas dessa terra. Irmãos, é triste, mas essa é a nossa realidade, essa é a minha realidade. Aí, buscando, elaborando essa mensagem, eu falei, Senhor, ó Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, me livra, Senhor, me livra do amor às coisas dessa terra. Irmãos, o que mais atrapalha o nosso crescimento em vida, pode ter certeza,
é o amor que nós ainda temos para as coisas dessa terra. Se nós conhecêssemos o Senhor como o Senhor gostaria que nós o conhecêssemos, a sua volta estaria bem mais próxima do que realmente está. Então Paulo, nesse capítulo nós vimos os livros que compõem o coração da Bíblia. E os pontos principais desses livros que dizem respeito com cada um de nós. E Paulo, ele foi muito ousado, e acho que talvez o único que falou isso tão claramente. Ele falou aqui em 2 Timóteo, Senhor Jesus, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele falando, dando testemunho dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, graças a Deus, que aqui Paulo incluiu cada um de nós. Não somente a mim, mas a todos quantos amam. Irmãos, vamos atentar ao final do versículo, mas a todos quantos amam. Irmãos, o que vai nos fazer, segundo esse versículo, ganhar a coroa, é amar a vinda do Senhor. Mas quando nós olhamos para a experiência de Paulo, nós percebemos que o primeiro momento de Paulo, ele não amava a vinda do Senhor, muito pelo contrário, ele lutava contra aqueles que amavam a vinda do Senhor. Irmãos, isso nos dá uma segurança de que não importa qual é o nosso estágio de crescimento hoje, um dia nós iremos amar desesperadamente a vinda do Senhor. O dia que Cristo, que foi implantado em nós, quando nós cremos no Senhor, tomar posse de toda a nossa alma, nós vamos viver diariamente amando a vinda do Senhor. Irmãos, a criatura, ela almeja a volta do Senhor, sabia? Ela almeja, Senhor, volta. Eles têm desespero. Por quê? Porque eles conhecem e sabem como é ser governados por Deus. Ó Senhor Jesus. Então, ainda vendo a experiência de Paulo, nós podemos tocar que o que aconteceu com Paulo, quando ele conheceu, ele sempre conheceu Cristo. Quando nós olhamos para em Atos, lendo sobre a experiência de Paulo, a vida toda de Paulo, que era Saulo, ele sempre conheceu o Senhor. Ele sempre soube o que era Deus. Doutrinariamente, no primeiro momento. Tanto é que, enquanto ele conhecia o Senhor doutrinariamente, o que Paulo fazia? Perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Talvez na nossa experiência, até hoje, e muitas vezes, nós ainda conhecemos muito do Senhor. Mas o quanto desse conhecimento é doutrina e o quanto desse conhecimento é Cristo que foi gerado em nós. O que aconteceu com Paulo e o que deve acontecer conosco é: Senhor, eu conheço o Senhor. Irmãos, eu creio, todos nós que estamos aqui conhecemos muito o Senhor. Conhecemos muito a palavra. Todos nós, quando abrimos a boca, flui muito conhecimento de Cristo, muito conhecimento da palavra. Mas, irmãos, o que vai nos fazer amar a volta do Senhor não é apenas conhecer a palavra, é ver o Senhor. À medida que Paulo via o Senhor, ele iria se tornando de perseguidor a alguém que seguia o Senhor. À medida que Paulo via o Senhor, ele se tornava de alguém que se achava bom, que se achava capaz para se considerar o principal dos pecadores. Ó Senhor Jesus! Irmãos, como que nós nos achamos? Quando nós olhamos no espelho, quando eu olho lá e falo assim: puxa vida, o que eu penso de mim? O que eu penso de mim quando eu me vejo está diretamente relacionado com o quanto de Cristo que eu conheço. Quanto mais de Cristo eu conheço, quanto mais eu vejo o Senhor, quanto mais eu toco no Senhor, mais quando eu olho para mim, eu falo: não está bom. Se eu estou me aprovando,
Quando eu olho para a minha experiência, quando eu olho para mim, eu me aprovo, é porque eu ainda não conheço Cristo como deveria conhecer. Por quê? Porque se nós já estivéssemos maduros, Deus já teria nos tomado. Se nós ainda estamos aqui, irmãos, nós precisamos crer, é porque nós ainda não estamos maduros. Então, em nenhum momento do nosso dia, em nenhum momento da nossa vida, nós podemos achar, puxa, Senhor, eu estou muito bom. Senhor, obrigado, porque a minha experiência está ótima. Olha o tanto que eu conheço do Senhor. Até mesmo, irmãos, quando a gente vai falar uma palavra, Senhor, a oração é, Senhor, por favor, tira tudo que é natural. Senhor, eu só quero aquilo que vem do Senhor. Irmãos, a única coisa que transforma a nossa vida é aquilo que vem do Senhor. Não adianta nós falarmos o conhecimento da palavra. O que muda o nosso viver é o próprio Deus. O que transformou Paulo, o que fez Paulo falar com toda ousadia, eu recebi a coroa, não foi o fato dele conhecer Cristo, porque isso ele já conhecia muito mais. Quando ele perseguia os cristãos, ele já conhecia muitas coisas. Mas o que fez Paulo crer que ele era um vencedor, foi o tanto que ele tocou no Senhor. Ó Senhor Jesus! E aqui, irmãos, em João capítulo 1, amém, Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14. E a palavra se fez carne, e habitou em nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nós vimos que, uma vez que nós cremos que nós precisamos conhecer o Senhor, nós vamos saber qual é o caminho. Senhor, como te conhecer mais? Senhor, eu estou convicto que eu preciso conhecer o Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso tocar mais em Ti, mas como, Senhor? Como ver o Senhor? Como tocar em Ti? Irmãos, a única maneira de tocar o Senhor é por meio da Sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus encarnado para entrar para dentro de nós. Quando nós entramos na palavra, quando nós buscamos a palavra, na verdade nós estamos buscando o quê? O próprio Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, irmãos, existe um termômetro em nós. Como que mostra a maneira como nós conhecemos o Senhor? Se eu conheço o Senhor doutrinariamente, eu sou uma pessoa que facilmente persigo os irmãos. Meu falar sempre é um falar em que há críticas, um falar em que há murmuração. Eu sempre, ao invés de me considerar o outro superior a mim, eu sempre me considero melhor que os irmãos. Esse é o conhecimento doutrinário do Senhor. Mas à medida que as experiências da nossa vida, irmãos, e é um fato, todos nós vamos passar por várias provações, não para nos destruir, mas para nos fazer ver o que há em nós que não agrada a Deus. Então, à medida que nós conhecemos mais o Senhor, à medida que Cristo é formado mais interiormente em nós, nós saímos do conhecimento doutrinário e entramos para um conhecimento vivo, o nosso falar é um falar cheio de misericórdia. Mesmo quando nós temos que falar algo duro, essa palavra é uma palavra de amor. É uma palavra que acolhe, é uma palavra cheia de ternos afetos de misericórdia. Então, irmãos, não tem como esconder. Quando eu abro a boca, fica muito claro como é a minha experiência com o Senhor. Se é doutrinária, todos vão perceber. Ó Senhor Jesus! Nós vamos ler bastante versículos, viu, irmãos? Vamos ler Gálatas capítulo 1. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amém. Senhor Jesus, quando porém
Amém. 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 Então aqui mostra que o que Deus quer ao se apresentar, ao nos fazer conhecê-lo mais, é revelar o que? O seu Filho em mim. Então nós vamos perceber aqui dois assuntos, dois pontos. Primeiro, como Deus se revela e como o Filho se revela. Quando nós vamos na palavra do Senhor, como Deus se revela? Deus é um Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Deus, quando Ele se revela como o quê? Como fogo, não é isso? Como voz de trovão. Então, irmãos, Deus, quando Ele se revela, quando Ele se mostra cheio de autoridade, cheio de poder, porque Deus é Deus. E Ele não pode mudar a sua essência. Deus é justo, Deus é santo. Quando nós nunca poderemos ir até Deus com injustiça. Por quê? Porque senão nós seremos consumidos. Não era assim que Moisés fazia? Então, quando Deus se apresenta ao homem, Ele se apresenta cheio de poder. E talvez, se nós olhássemos para Deus diretamente, nós não conseguiríamos caminhar. Por quê? Porque Deus é poderoso, é muita justiça. Agora, o que mostra para nós aqui em Gálatas é que o que Deus quer revelar em nós não é o seu poder, mas é Cristo, o seu Filho. E agora, como que o Filho se apresenta? O seu Filho se apresenta cheio de misericórdia, cheio de paz e cheio de esperança. A essência do Filho é a misericórdia, a paz e a esperança. Quando eu experimento Cristo, o meu falar não pode ser um falar cheio de poder, cheio de justiça, mas tem que ser um falar cheio de paz, cheio de esperança. Quando eu falo uma palavra, eu tenho que encher o coração dos irmãos de esperança. Por quê? Porque Cristo, Ele quer ser manifestado em mim. E a expressão de Cristo não é essa expressão grandiosa. Deus criou, irmãos, um filtro para que nós pudéssemos nos chegar até Ele. E esse filtro é o seu Filho. Sem Ele, nós iríamos ser queimados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui no capítulo 2 de Gálatas, fala assim, 19, capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. À medida que Cristo vai crescendo em nós, à medida que nós conhecemos mais Cristo, à medida que o Filho é expresso na minha pessoa, o próximo passo qual é? Eu estou livre da ação do pecado. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Cristo, quando foi crucificado na cruz, Ele destruiu de uma vez por todas a eficácia do pecado, a eficácia da morte. Então, irmãos, a experiência com Cristo, ela é visível. Embora Cristo é subjetivo em nós, embora minha experiência com Cristo é uma experiência íntima, é uma experiência subjetiva, mas o meu testemunho, o meu andar, ele mostra se Cristo é ou não é vivo em mim. Quando o outro aspecto, além do aspecto da pessoa de Cristo, o que se destina a nós é aqueles que estão crucificados com Cristo, eles também estão crucificados para o pecado. Irmãos, quanto mais Cristo formado em nós, menos nós seremos vulneráveis ao pecado. Menos nós seremos vulneráveis à lei do pecado. No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, descreve um conflito interior terrível. De quem? De nós. De cada um de nós. Paulo ali, ele, no meio da experiência dele com o Senhor, ele ainda não era aquela pessoa de
de Gálatas, não, de 2 Timóteo, onde ele já se considerava crescido, ele estava no meio da caminhada, e o que Paulo mais percebia era: existe um conflito em mim. Eu quero fazer o bem, mas a minha carne não deixa. Irmãos, a única coisa que nos faz ser libertos desse conflito é Cristo sendo introduzido em nós. Quanto mais Cristo é formado em mim, menos eu estou vulnerável a essa força. Tanto é que no final, no início do capítulo 8, ele fala: Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. Quem me livrará dessa situação? Irmãos, quem? Jesus Cristo. Só tem um caminho. Graças a Deus. Por Cristo Jesus. Por Jesus Cristo. Irmãos, não adianta nós nos esforçarmos. Olha, nós que temos a experiência de crescer na vida da igreja, nós caímos num sério risco de aprender a nos esforçar a viver no Espírito, de nos esforçar a lutar contra a carne. Irmãos, tenham certeza, não adianta, essa é uma luta em vão. Nós precisamos nos agarrar em Cristo. A única chance que nós temos de vencer a morte, de vencer o pecado, é com Cristo. Por quê? Porque o Senhor quer que toda honra e toda glória seja dadas a Ele. Se eu vencer a morte, se eu vencer o pecado, cadê o poder de Cristo? Cadê a eficácia da morte de Cristo? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas aí, irmãos, aqui no capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, vamos ler? Senhor Jesus, meus filhos, para quem de novo amém. Então aqui fala assim, ó: por quem sofro as dores de parto. Por que Paulo falou isso? No contexto em que Cristo precisa ser formado em nós. Paulo está mostrando, irmãos, que embora nós sabemos de tudo isso, embora nós ficamos motivados no Espírito quando nós ouvimos tudo isso, Paulo quer deixar claro: não é rápido, não é instantâneo, é igual um parto. Um parto são 9 meses. Você pode fazer o que você quiser, que você vai ter que esperar 9 meses para tirar o neném lá de dentro. É, não é? Enquanto ele não estiver formado, não pode sair. Irmãos, o nosso processo de conhecer mais Cristo, o processo de transformação, é um processo lento. O que nos desanima, o que nos faz muitas vezes perder a esperança, é que nós queremos algo instantâneo. E Paulo, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, ela não deixa dúvida em nenhum ponto. Ela mostra o caminho, ela mostra o que nós devemos fazer, e ela mostra o tempo. O tempo que vai gastar para que Cristo seja formado em nós. E aqui também fala que além de ser demorado, é com dor. Não é tão fácil. Irmãos, para Cristo ser formado em nós, não é tão simples. Precisa sentir dor, precisa ter contração. Mas essa dor, eu tive 3 filhos, então eu entendo bem disso, tá? Essa dor da contração, essa dor, esse sofrimento, ele é um sofrimento que acaba instantaneamente assim que nasce o neném. É ou não é? Então, irmãos, quando nós passamos por situações de sofrimentos, de pressão, se nós virmos na experiência Cristo sendo gerado, acabou o sofrimento. Mas acabou o sofrimento porque acabou a dor? Não. Porque quando você vê Cristo sendo gerado, vem o anestesista e te dá uma anestesia. Você continua com a dor, você continua com a contração, mas você não sente mais ela. Ó Senhor Jesus! E eu temo na minha experiência, falar: Senhor, por que tudo isso? Por que eu vivo a vida da igreja? Por que, Senhor, gastar anos da minha vida vivendo a vida da igreja?
Irmãos, se o motivo não for porque eu quero que Cristo seja gerado em mim, quando o Senhor voltar, nós vamos ficar desesperados. Por quê? Porque o que vai dar sentido para todo esse processo, para tudo que envolve a nossa vida com o Senhor, é o que? Cristo ser gerado em nós. Ao longo da nossa vida com o Senhor, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós podemos nos apegar em várias banguelas. Banguelas não, como é que chama? Bengalas. Aí, Vivi. Em várias bengalas. E essas bengalas, elas vão nos atrapalhando de perceber que o mais importante em tudo que nós fazemos é Cristo ser formado em nós. Mas, irmãos, ainda assim, eu queria entrar um pouco mais nesse ponto. Ainda assim, falar que Cristo precisa ser formado em nós é muito subjetivo. E nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos materializar as coisas, não é? A nossa experiência ainda é uma experiência de Judas. Eu preciso ver. É uma experiência que os discípulos falaram, olha, se eu não ver, eu não creio. Tomé. Então, irmãos, como materializar que Cristo está sendo formado em nós? O nosso andar, o nosso sentimento de um para com os outros é o maior termômetro de se Cristo está sendo formado em nós ou não. Se você quer medir com uma régua o tanto de Cristo que já é formado em você, nas últimas 24 horas, o que você pensou? E se você pensou de algum irmão, o que você pensou do irmão? Cristo, quando ele veio para a terra, morreu, a primeira coisa que ele se tornou, sabe o que foi? O nosso sumo sacerdote, que se compadece de todas as nossas necessidades. Quando eu vejo um irmão sofrendo, quando chega até mim, que algum irmão está passando por tribulação, qual é o meu sentimento? Senhor, parabéns, agora aquele irmão vai crescer em vida. Ele precisava dessa experiência. Se esse é meu sentimento, o meu conhecimento de Cristo é doutrinário. Irmãos, é categórico, não tem como correr. Se quando ao saber que tem um irmão sofrendo, eu não me compadeço dele, é porque eu não tenho experiência com Cristo. E tem mais. Todas as vezes que nós não nos compadecemos do irmão, provavelmente nós iremos passar por aquilo. Para aprender como é ruim não ter alguém para se compadecer de nós. Por outro lado, nós cremos e devemos crer que mesmo que numa situação de muito sofrimento, e que você acha que ninguém vai se lembrar de você, vou contar uma experiência para você, para os irmãos agora, os irmãos vão entender. Tenha certeza, o nosso sumo sacerdote está orando por nós constantemente. E existem irmãos que quando Deus precisa levantar para orar por nós, Ele levanta. Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu passei por um problema muito grande no meu trabalho, muito grande. Eu cometi um erro, eu ia perder muito dinheiro, tinha perdido, na terça-feira. E não só o dinheiro do negócio em si que eu ia perder por causa do meu erro, mas aquilo ia causar um efeito dominó terrível, terrível. Irmãos, naquele momento eu perdi o chão, eu não tinha forças, eu estava totalmente sem energia. Quarta, quinta, sexta, assim, terrível, terrível, muita pressão, muita tribulação. Na sexta, as pessoas próximas a mim, os irmãos que trabalham comigo, a minha família, orando pela situação, né? E a gente lá, Senhor, o Senhor me dá sabedoria, eu preciso reverter isso.
Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Aí na sexta-feira de manhã, peguei o meu celular, quando eu acordei, 7h30, como de costume, errado, né? Peguei o WhatsApp. Quando eu abro, 4h30 da manhã, uma mensagem do Ildefonso. Como está, irmão? Tudo bem com você e sua família? Nessa hora, o Senhor falou para mim, existe alguém orando por você. Mesmo que ele não saiba por quê, ele estava orando por mim. Eu não falei para ele, eu não contei para ninguém, só sabia do problema as pessoas próximas de mim. Mas o sumo sacerdote levantou alguém para orar por mim. Graças ao Senhor, na segunda-feira, depois de 7 dias de morte, foi pior do que Lázaro. Lázaro ficou só 3, eu fiquei de terça até segunda de morte. Cheguei lá no Rio de Janeiro já fedendo, que já, né, em decomposição. E quando eu cheguei lá, orando o tempo todo, sabe quando os irmãos sabem, né, irmão? Todo mundo já passou por isso, né? Quando você perde o sentido, você não sabe o que fazer. Não é isso? Quando eu cheguei lá, o Senhor falou comigo assim, vai lá e fala isso. Aí eu fui lá, pá, pronto, resolveu. Quando resolveu a situação, o Senhor falou para mim assim, eu resolvi a situação. Então, irmãos, o que eu queria tocar com isso? Eu sou uma pessoa muito forte, e nessa experiência, o Senhor falou para mim, você precisa ter mais misericórdia. Você não merecia, mas eu levantei um irmão para orar por você. E o Senhor mostrou claramente para mim, falou para mim assim, se você não aprender, você vai passar de novo. Então, irmãos, toda a experiência que nós passamos, só tem sentido se Deus tira algo para Ele acrescentar mais de Cristo. Se Ele não tirar algo, nosso sofrimento não tem fim. Se Deus, naquela experiência, mostra para você que algo precisa ser tirado, e não só isso, nessa situação, irmãos, é a situação de Jó. Vem os seus amigos, vem Satanás, tudo na sua mente. Qualquer coisa que alguém fala para você, você está sendo acusado, não é? Mas são nessas situações que a luz brilha mais para nós. Não é? Todo mundo que já passou por sofrimento sabe, quanto maior a intensidade, mais luz brilha para nós. Irmãos, é nesses momentos que nós temos a oportunidade de deixar Cristo ser formado em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o fato de Cristo habitar em nós, fechando esse contexto, nos dá a certeza de que sempre Ele vai estar se compadecendo de nós. Por que eu falei tudo isso? Porque, para tocar naquele ponto, quanto mais íntimo o nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus, mais misericórdia nós vamos ter. Não tem como fugir, irmãos. Basta nós avaliarmos os nossos pensamentos, os que conseguem dominar mais a si mesmos, só pensam. Aqueles que não têm tanto domínio, pensam e falam. Esse é o termômetro do quanto de Cristo está sendo trabalhado em nós. Senhor Jesus, Efésios 1, versículo 19 e 20. Vamos ler? Amém. Vamos lá? Outro ponto. Lembrando, irmãos, que tudo isso é o pano de fundo para mostrar para nós que, embora externamente tudo já está cooperando para que o Senhor volte, mas o que vai determinar a velocidade da volta do Senhor é o que vai acontecer dentro de nós. Então aqui mostra para nós que a suprema grandeza do seu poder, para nós os que cremos, segunda a eficácia
da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqueles que almejam a volta do Senhor são aqueles que tocam no supremo poder da grandeza do Senhor. Aqueles que tocam na ressurreição do Senhor. E uma vez que nós tocamos na ressurreição do Senhor, os nossos pensamentos não são mais pensamentos dessa terra. Nós pensamos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quanto mais eu penso nas coisas lá do alto, significa que mais Cristo é formado em mim. Então, irmãos, é um processo. São vários itens no nosso viver diário que demonstram o tanto de Cristo que tem sido formado em nós. Quanto mais eu penso nas coisas lá do alto, mais eu sei, Cristo foi formado em mim. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, tudo isso ainda é uma experiência pessoal. Ainda é no aspecto individual. Nossa experiência com o Senhor, todos esses aspectos que nós falamos, tratam da nossa experiência íntima, daquela busca interior com o Senhor. Porém, por melhor que isso seja, por melhor que seja a nossa experiência com o Senhor, se nós não estivermos posicionados no lugar adequado, ela não tem expressão. Ela não tem eficácia, ela não causa impacto. Então aqui no versículo 22 e o 23, mostra para nós que, fala assim, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, eu coloquei assim, ó, ao conhecer Cristo, quanto mais Cristo nós conhecemos, quanto mais individualmente nós desfrutamos de Cristo, mais nós percebemos que nós precisamos da vida da igreja. Se você conhece muito Cristo, se você experimenta muito o Senhor, mas você não ama a vida da igreja, tem alguma coisa errada. Talvez o seu conhecimento seja doutrinário. Porque Cristo, quando Ele se apresenta para nós, Ele se apresenta como alguém que precisa de um lugar para ter o seu corpo. Ele é um espírito, mas Ele quer ser materializado. Voltando ao que eu falei, nós precisamos ver. Como é que eu vejo Cristo? Coletivamente, por meio da igreja. Irmãos, nós podemos ser muito bons em desfrutar do Senhor, em tocar no Senhor, em entrar na palavra. Mas se isso não nos levar a amar a vida da igreja, nós não estamos tocando plenamente em Cristo. Porque o mistério de Cristo é a igreja. Você falar que conhece Cristo e você não conhece a igreja, você não conhece Cristo. Do mesmo jeito que você falar, eu creio em Deus, eu conheço Deus, mas você nega Cristo, você não conhece Deus. Porque o mistério de Deus é Cristo. Quando Deus quer se apresentar para o homem, Ele não se apresenta como Deus, Ele se apresenta como Cristo. Quando Cristo quer se apresentar para o homem, Ele não se apresenta como um anjo, alguém, Ele se apresenta como a igreja. E o que é a igreja? Nós somos a igreja. Se você quer ter experiência com o Senhor, primeiro ponto, nós precisamos buscar a palavra. Segundo ponto, eu preciso ver, eu preciso dos irmãos. Se eu busco a palavra genuinamente, eu vou sempre falar, Senhor, eu preciso dos irmãos. E quando eu falo que eu preciso dos irmãos, não é dos irmãos que eu gosto, é dos irmãos. É de todos aqueles que Cristo comprou com seu sangue. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aqui no versículo capítulo 3, reforça mais assim, cara, olha só. Para que, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora
dos principados e potestades nos lugares celestiais. Existem muitas pessoas que conhecem muito o Senhor, que entram na palavra, que vão para o monte, que buscam o Senhor. Mas olha, enquanto ele não entrar no corpo, ele não vai ele não vai experimentar o que aqui, ó? A multiforme sabedoria de Deus. Ele não vai ser conhecido dos principados e potestades dos lugares celestiais. Nós individualmente, por melhor que seja a nossa experiência com o Senhor nunca vai falar para os principados e potestades, olha como Ele é bom. Mas nós coletivamente, quando buscamos o Senhor, quando Cristo é formado em nós, Deus vai falar, viste a minha igreja? Para os potestades principais, olha a minha igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Quando os anjos de todo o universo chegarem até Deus, o Senhor fala assim, me mostre a sabedoria de Deus. Ele vai falar assim, ele não vai mostrar os campos mais belos do universo, ele vai mostrar a igreja. Quando Cristo quiser mostrar para os principados e potestades do ar, a maior coisa que Deus fez, irmãos, Ele vai mostrar a cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nem mesmo a obra que Cristo fez vai ser tão evidenciada quanto a obra que Cristo fez na igreja. Nem tanto a obra de salvação do homem, que é uma obra magnífica, o Senhor vai falar com tanto peso do que quando Ele mostrar cada um de nós aprovados diante do Pai. Quando Cristo chegar lá como filho primogênito e mostrar todos os seus irmãos crescidos em vida, Ele vai falar assim, esta é a maior obra do universo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nos fazer crescer em vida é o maior desafio do universo. Nos fazer tocar em Cristo é o maior desafio do universo. Por quê? Porque envolve milhares de pessoas. Deus, quando deu a ordem para o seu filho, eu vou te mandar para a terra, para você morrer, para salvar e gerar a igreja, Ele estava lidando com uma pessoa. Agora, quando Cristo, a obra de Cristo, qual é a obra de Cristo? É fazer que cada um de nós seja apresentado diante do Pai, aprovado. E quem é o selo? Quem é o selo que aprova cada um de nós? Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler o 26, olha só. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Irmãos, o mistério que todo mundo quer conhecer, agora está sendo manifestado a nós. Aos seus santos, coletivamente. Se você quer conhecer qual é o mistério do mundo, a igreja, coletivamente, é a revelação desse mistério. Aí fala assim, ó, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, o selo que vai nos fazer chegar diante de Deus, aprovados, não é o nosso conhecimento, não é a nossa condição, é o quanto de Cristo há dentro de nós. Quando eu chegar lá no tribunal de Cristo, não adianta eu falar, mas eu era muito bom, eu fazia isso, eu vivia a vida da igreja, eu não saía do local de reuniões. O que vai contar lá é o quanto de Cristo há dentro de nós. E existe, hoje nós estamos na época dos aceleradores, é ou não é? Tudo se fala hoje em acelerador. Acelerador de negócio, acelerador de não sei o quê. Uma vez que todos nós cremos que para sermos apresentados justos diante do Pai, precisa que Cristo cresça em nós, que tal acelerar isso? Que tal um acelerador para que Cristo seja formado em nós?
Irmão, sabe aonde é o acelerador que Cristo vai ser formado em nós? A vida da igreja. A vida da igreja é o acelerador de Cristo ser formado em nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui ainda em Filipenses, Colossenses, desculpa. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não, é o 28. E qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Ó Senhor Jesus! Paulo tinha um desespero. Eu não quero que as pessoas conheçam Cristo como eu conheci no início da minha carreira. Eu preciso que eles conheçam Cristo como alguém vivo, como alguém palpável, alguém que transforma a vida dele. Irmão, Paulo foi transformado por essa vida. Se eu e você não estivermos sendo transformados, nós não estamos buscando Cristo como deveria. Ó Senhor Jesus! Precisamos buscar o Senhor para haver transformação em nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, irmãos, o pano de fundo desse capítulo 1, o irmão quis mostrar para nós que nesse momento, muitas coisas exteriores vão mostrar para nós que a volta do Senhor está próxima. Mas nós precisamos nos levantar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso amar a sua vinda. Irmãos, a nossa alma não ama a volta do Senhor. Nós mesmos, no nosso natural, não amamos a volta do Senhor. O único item do nosso ser tripartido, o único item que ama desesperadamente a volta do Senhor é nosso espírito. O nosso espírito, aonde o Espírito de Deus habita, ele almeja diariamente a volta do Senhor. Por isso que, quanto mais nós desfrutarmos, quanto mais nós conhecermos Cristo, quanto mais nós tocarmos na pessoa de Cristo, mais nós vamos desejar a volta do Senhor. É algo espontâneo. É algo que faz parte da natureza do nosso espírito. Assim como a minha natureza, ela tende para o mal, a natureza do nosso espírito vai nos fazer, cada dia mais, Senhor, volta logo. Desejar encontrar com o Pai. Desejar reinar com o Senhor. É verdade que nós ainda não estamos nesse ponto. Não é, irmãos? Mas a vida da igreja, graças a Deus, a vida da igreja, a vida de reuniões é o meio que Deus levantou para nos fazer crescer em vida mais rápido. Somado às nossas experiências individuais, somado às nossas experiências de sofrimento e somado isso tudo na vida da igreja, certamente eu creio nos profetas, todos nós, que quando o Senhor voltar, estivermos vivendo a vida normal da igreja, seremos vencedores. O irmão que está à nossa frente várias vezes falou isso. E eu creio que todos nós, que quando o Senhor voltar, estivermos vivendo a vida normal da igreja. Irmãos, não tem como viver a vida normal da igreja sem crescer em vida. É ou não é? Se nós não crescermos, nem que seja um pouquinho a cada ano, nós vamos embora. Então, irmãos, essa é a nossa segurança. Enquanto nós estamos aqui, vivendo a vida da igreja, buscando o Senhor, se Ele voltar e nos achar fazendo assim, Ele vai nos tomar para Ele. Ó Senhor Jesus, amém.